Bom dia, então, galerinha. Bom dia, queridos e queridas. Tudo bem? Vamos lá. Na aula de hoje de História 2, né? História 2 não, História um, com vocês, alunos do segundo ano. Vamos falar um pouco do surgimento das grandes civilizações. Obviamente, aqui nós estamos falando de pré-história e de história. Ou seja, na Mesopotâmia e no Egito, há períodos, obviamente, que ainda vão preludiar o surgimento da história. Então, são povos neolíticos que vão, obviamente, ultrapassar a barreira da história, criando, no caso dos povos do Oriente Próximo, né, do Near East, né, ou do Sudoeste Asiático, né, ou do Crescente Fértil, as primeiras cidades, né, Ur e Uruk, vão criar a escrita. Os sumérios, por exemplo, vão ser os primeiros a utilizar a roda. Então, a gente está falando de civilizações que vão engatinhar entre o Neolítico e a Idade dos Metais. Os hititas, por exemplo, são os primeiros ferreiros, tá? Que vão se desenvolver na antiga, que hoje é a Turquia, tá? Então, nós não saímos muito bem ainda da pré-história. É óbvio que nós não estamos falando de uma pré-história paleolítica, né? Mas estamos falando de uma civilização, de civilizações que vão sair do sistema de nomadismo e que vão ainda continuar convivendo, inclusive, com sistemas nômades ainda. Por exemplo, enquanto as cidades babilônicas estão sendo formadas e já tem escrita cuneiforme, os povos semitas, que vão dar origem à civilização hebraica, ainda tem um sistema de semi-pastoril nômade, que os colocaria mais para a zona neolítica do que da história. Mas, enfim, a gente entende, então, que a história antiga ela está circundada, né, por essa passagem daquilo que a gente apenas convencionou fazer, né, de passagem do, do, do da pré-história para a história, né? Então vamos às primeiras civilizações, né, consideradas civilizações históricas, né, que são as mesopotâmicas do Oriente Próximo ou, né, do Sudoeste Asiático. A gente vê aqui, ó, nessa revista, né, que a gente tem o quê? A gente tem aí desenvolvimento da escrita, o uso da roda e, obviamente, a formação dos grandes impérios asiáticos, tá? E a gente costuma colocar aqui como faixa temporal, né, que os mesopotâmicos não ultrapassaram a barreira do depois de Cristo, né? Nós temos, então, de 4.000 before, né, antes de Cristo, até 550, até 500, né, before também, né, antes de Cristo, tá? Aí, gente, o mais bacana da vida, assim, é a gente ter a oportunidade de passear, né? Vocês vão rir de mim aí, apesar de eu estar meio gordinho, né? Nessas fotos aí, elas estão meio alargadas, né? Mas sou eu na frente do portão, né, da Babilônia, que foi construído, né, em homenagem à deusa Estar, né, e que foi totalmente reconstruído no Museu de Berlim, tá? Então, aqui, os nazistas, no caso aqui, né, na Alemanha, né, reconstruíram, eu não me recordo se foi antes dos nazistas, mas o Museu de Berlim conta com esse artefato que é a reconstrução do pórtico da Babilônia. É uma experiência assim de arrepiar os cabelos, né? Porque é coisa linda, coisa linda. Eu andei por alguns grandes museus do mundo e tive a oportunidade de entrar em contato com coisas que a gente estuda, né? Por exemplo, estava lembrando ontem, estava procurando algumas fotos para terminar a apresentação para vocês, né? E encontrei a Pedra de Roseta, né? Eu em Paris, né? No Louvre, junto com a Pedra de Roseta, que foi fundamental para a identificação da escrita egípcia, né? Dos hieróglifos egípcios, né? E aqui então em Berlim no portal da Babilônia, tá?
no pórtico de entrada da Babilônia. Vamos lá. Quando a gente fala, gente, de Mesopotâmia, né, a gente está falando de Mesopótamos. Meso significa entre. Pótamos significa river, né? No caso, rios. Que rios? A gente sempre vai ter como referência o rio Tigre, que é este mais a oriente, né? E o rio Eufrates, que é esse mais ocidental. Por que isso? Todas as primeiras civilizações orientais, elas vão se desenvolver à margem dos rios. Vamos pensar que são povos, né, nômades, que vão aos poucos se tornar seminômades, até que, com o desenvolvimento da agricultura, vão se tornar povos sedentários. Então, a importância, você consegue ver aqui na África, aqui, no Saara, o rio Nilo, e aí, inclusive, Heródoto vai falar, né, a famosa frase, né, o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque então, no delta do Nilo e, obviamente, nas nascentes, porque tem muitas cataratas aqui, então estepes aqui do Nilo, que vai se desenvolver o Alto e o Baixo Império Egípcio. Então, as margens do Nilo. Os povos mesopotâmicos, as mesmas coisas. Por quê? Porque eles precisavam do rio para existir e para, obviamente, se utilizar da agricultura. Esses rios, né, tinham cheias, períodos de cheia, são regiões desérticas, é óbvio que a época, né, não era tão deserto quanto é hoje, né, a gente está falando aqui do deserto sírio, para falar dos mesopotâmicos, por exemplo, né, a situação era muito menos drástica do ponto de vista pluvial do que é hoje, né, pluvial e fluvial, né. Então, um regime de chuvas e o regime de cheias do rio. Então, o que acontece? O rio subia, tanto o Nilo quanto as margens entre o Eufrates e o Tigre. Quando ele descia nas enchentes, então deixava uma camada de humus, né, no solo, e então o solo se tornava, então, altamente produtivo, cultivável. Então era por isso que as civilizações vão se portar, vão se colocar aí. Vocês vão perceber na aula de hoje, como todas as aulas que a gente vai ter sobre o Oriente, que eu uso muito mapas, tá? Justamente para vocês terem essas perspectivas de conseguir identificar aqui, por exemplo, nós estamos falando então do fértil crescente, né? Ou seja, do crescente fértil, tá? E aí eu coloco então isso, né, da importância dos rios, e aí não, vou passar mais uma. Quero a ideia de crescente fértil. Isso, depois eu volto lá, né? Essa ideia de um crescente, de uma lua crescente, para vocês verem aonde vão estar essas civilizações. Né? Quando a gente passa para os gregos, que a gente ultrapassa ela de vai lá para a Grécia, né? A gente muda, de certa forma, de perspectiva, porque a Grécia não se desenvolve no entorno dos rios, mas Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus e persas, tá? Estão todos localizados aqui. É óbvio que os persas estão para a região mais oriental aqui do Golfo Pérsico, né? Aqui Nínive, a grande capital assíria, tá? Babilônia, a grande capital dos caldeus, e aí a gente consegue ver aqui, né, Mênfis, né, a gente vai ver os nomos e como que surgiram, né, as dinastias no Egito, né, as dinastias tebanas, a Menés, né, porque funda Mênfis, as primeiras dinastias depois da centralização do império, tá? Mas a gente dá conta que sempre tem um rio. É óbvio que a gente não vê aqui o Rio Jordão, né? Mas então, entre o Jerusalém, aqui a formação do povo hebreu, a gente está falando também de rios, tá? E as cidades aqui fenícias também, com a sua importância também em volta, né, dos rios. Apesar dos fenícios serem povos mais navegantes, tá? A gente vai estudar isso, né, ainda. Aqui a gente consegue ter um dos mapas, né, de tempos, porque essas civilizações elas vão andar, né? Elas vão conviver. Aqui a gente vê elamitas, babilônios, assírios,
hititas e egípcios. Mas os assírios vão avançar sobre os egípcios, os hititas vão avançar sobre os babilônios. Então, a gente tem muitos povos, por isso que a gente fala de civilizações do Nilo ou civilizações do Tigre e do Eufrates, civilizações do Crescente Fértil, civilizações mesopotâmicas, tá? Então aqui, ó, a gente consegue identificar lá na foz, desce comigo pro Golfo Pérsico aqui, ó, bem embaixo aqui a gente vê Ur, né? E um pouquinho mais acima, Uruk, que é Epec, que são as duas primeiras cidades da civilização mesopotâmica e não só da civilização mesopotâmica, né? São, né, as duas grandes cidades sumérias e são também as duas grandes cidades, né, do humano, né? E aí, ó, depois disso, tudo se prolifera, tá? Tudo aqui, ó, vai crescendo, 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 vão formando vilas, que na verdade, neste momento da história, a gente está falando mais do que vilas ou cidades, a gente está falando de genos, né? A gente está falando de organizações familiares que aos poucos vão se desenvolvendo e vão formar essas cidades, tá? Afinal de contas, se demora algumas gerações para se perder, ou pelo menos a ideia de parentesco, né? Professor? A ideia principal da aula hoje é mostrar para vocês que a primeira civilização, ou as primeiras civilizações conhecidas, surgiram na Mesopotâmia. E que sua cultura e inovações influenciaram civilizações posteriores na região por milhares de anos. E aí nós estamos falando milhares mesmo, afinal de contas, estamos regredindo a 4.000 anos antes de Cristo, e vamos então até por volta de 500, 550 antes de Cristo. A influência mesopotâmica vai chegar no Egito, vai chegar na Pérsia, vai chegar nos fenícios e, obviamente, nos povos seminômades semitas, ou seja, nos povos hebreus. Aqui, ó, eu coloco um pouquinho, né? A gente vai aqui só para o sumário, não vamos seguir essa ordem, até porque eu vou fazer uma primeira ida, né? E depois eu vou voltar com mais mapas e mais informações, né? Mas a gente segue mais ou menos esse viés, né, cronológico. Sumérios, acádios ou acadianos, né? Amorritas ou antigos babilônios, assírios, caldeus ou neobabilônios e hititas e elamitas que não vão estar bem depois dos caldeus. A gente vai estudar até Nabucodonosor II, então até os neobabilônios. Os hititas estão aqui no meio aqui, né? Os hititas avançam sobre os assírios, os elamitas estão vivendo junto com os caldeus e os assírios. A gente tem, a partir do 4 aqui, uma espécie de convivência em que esses povos, então, vão mais ou menos conviver durante um longo período. Óbvio que durante um tempo, sob a predominância de um desses povos, depois a predominância de outros povos, tá? Então aqui já mostrei para vocês a ideia de crescente fértil. Geralmente quando cai alguma coisa em concurso, né, alguma prova, sei lá, no Enem, sobre a Mesopotâmia, vai cair geralmente perguntando sobre isso, né? O fato de ser o crescente fértil, o fato de se estabelecer, né, entre os rios, o fato de prescindir da agricultura para criar a ideia de sedentarismo. E, obviamente, pode cair alguma coisa de cultura, né, escrita cuneiforme, geralmente, ou código de Hammurabi. Mas a gente vê tudo, obviamente, para ter a cabeça de vocês se formar diante dessa perspectiva civilizatória e, obviamente, a gente operar a passagem da pré-história para a história, tá? E compreendendo o modo de produção deste período, tá? Que é o modo de produção asiática. Essa perspectiva eu não escrevi nos slides, mas é a maneira como nós lemos todos essas civilizações do Oriente Próximo e obviamente, do Crescente Fértil, que é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático vai ser substituído pelo modo de produção escravista. O modo de produção escravista vai ser substituído pelo modo de produção feudal. E o modo de produção feudal vai ser substituído pelo modo de produção capitalista. Então, percebam, quando eu estou falando de produção, eu estou falando de produção
eu estou falando de trabalho, divisão social do trabalho, como o trabalho era entendido e, obviamente, as relações de poder. Todos estes povos aqui são povos teocráticos. O que significa isso? Teo, Deus, crático, poder, poder divino. Ou eles são, ora, a representação do poder, ou um interlocutor com Deus. Lembra que Moisés conversava com Deus na sarça ardentes, na sarça ardente. Abraão escutou, Deus mandava coisas para Abraão. Então, o que é isso? Esses patriarcas hebreus, eles eram, na verdade, interlocutores da mensagem divina. Já no Egito, essa teocracia se dava com o imperador, no caso o faraó, ele era o próprio Deus. Ele era a reencarnação de Deus e então o Deus vivo que mantinha a unidade imperial. Nos mesopotâmicos, os líderes, então os grandes chefes, eram chamados de patesi, porque também tinham uma relação com o divino, tá? Então, todas essas civilizações aqui orientais, elas se articulam com o poder teocrático. E se então o chefe é Deus, ou fala com Deus, ou é semideus, ou enfim, tem o poder de comando, todos os outros obedecem um modo de produzir organizado por esse Deus, que é uma espécie de servidão coletiva. Eles trabalham ou construindo os canais de irrigação no Egito, ou construindo os zigurates na Mesopotâmia, mas todos trabalham em prol da civilização. Vão ter especificações, né, do trabalho. É diferente eu falar que eu sou, né, um escriba, né, ou seja, um funcionário público no Egito, né, existia funcionalismo público ainda que muito rudimentar na Mesopotâmia também, do que eu sou um escravo de guerra, ou sou um servo, né? Então, assim, mas o modo de produção asiático é caracterizado por uma servidão coletiva em que as pessoas do grupo, né, do geno, né, vão estar trabalhando em prol dessa organização. Tá? Após o modo de produção escravista, qual virá mesmo modo de produção feudal? Isso, Guilherme. Então, nós temos modo de produção asiático, depois vai ser substituído pelo modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. E aí, como nós vivemos o modo de produção capitalista, nós dividimos o modo de produção capitalista, né? Primeiro, o capitalismo mercantil, depois o capitalismo industrial, depois o capitalismo financeiro. Tem gente que já está falando que nós estamos no pós-capitalismo financeiro, né? Seria a quarta onda do capitalismo, né? E os marxistas esperando a revolução socialista, né? Esperando o comunismo chegar que nunca chega, né? Mas então nós iniciamos o modo de fazer, o modo de dividir o trabalho, o modo de compreender a cultura com o modo de produção asiático, tá? Vamos lá. Aqui mais um mapa, né, da Turquia. A gente tem aqui mais para a gente comparar hoje, né? O que está hoje rolando ali? A Mesopotâmia, então, é hoje o Iraque. E a civilização persa vai ser a civilização que vai originar o Irã, tá? Então, Irã, Iraque, Egito continua sendo Egito. A Palestina nunca se resolve, né? Afinal de contas, se é Israel ou Palestina, aqui na região também da Jordânia. Não existe hoje, não dá para a gente falar bem da civilização fenícia como estabelecida ali, mas obviamente é o povo sírio, e os hititas é o povo turco, que vai dar origem à Turquia. Então estamos falando de Irã, Iraque, Síria, Turquia, Israel e Palestina e Egito. É essa região aqui dos povos que a gente vai considerar, então, povos do Oriente Próximo ou do Sudoeste Asiático ou da parte mais sudeste, né? Sudoeste não, perdão, sudeste está errado. Né? A parte mais
ocidental da Ásia, né? A Ásia Ocidental. Não, mas é sudoeste mesmo, não é sudeste lá. Não é sudeste asiático é lá atrás, né? Sudoeste asiático, vamos lá os nomes. Sudoeste asiático, a parte mais ocidental da Ásia ou Oriente Próximo, que é esse núcleo aqui. Vamos lá, vamos começar com os sumérios, né? Quem são os sumérios? Os sumérios foram o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia. Então, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu vão ser as primeiras cidades e fundadas então pelos sumérios, tá? Que hoje corresponde ao atual Iraque e compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. O motivo da sua chegada ainda é ignorado. Ignorado, gente, não é porque está se ignorando, não. Ignorado no sentido de que a gente não compreende ainda como isso aconteceu. A gente intui que esses povos compreenderam que o nomadismo, então, pelo deserto não estava dando muito certo, havia uma escassez de alimentos, então eles começaram a se tornar seminômades e progressivamente mais sedentários e, obviamente, chegaram então na região. Mas provavelmente tenham sido a falta de comida, né? Falta de água, já que os sumérios viviam como nômades, vagando pelo planalto do Irã, né? E no alto dos montes Árgoros, tá? O povo vai ser responsável dos sumérios pelos primeiros templos, os primeiros palácios, pela fundação das primeiras cidades-estados e provavelmente pela invenção da escrita, que é a escrita em forma de concha, né, no barro, que é a cuneiforme, que a gente vai ver as tábuas de cuneiforme, tá? Tudo isso entre o período de 3.100 a 3.000 antes de Cristo, né, em que a gente tem a sedentarização suméria, né? Gente, aqui o conceito de cidade-estado é muito importante, gente, porque a gente vai até os gregos com essa ideia, tá? Cidades-estado significa que é uma cidade que tem uma organização própria. Isso só entre os mesopotâmicos? Não, em todos. Né? Mênfis, né, vai ser completamente diferente de Tebas, tá? Né? Por quê? Porque eles têm uma organização diferenciada. Todos seguem basicamente uma mesma forma de controle, mas elas vão ter diferenças entre si. Elas têm organizações próprias. Vamos ver lá entre os gregos que Esparta e Atenas, né, vão ser muito diferentes, né? Muito diferentes, né? O entendimento político, a organização social, por quê? Porque cidade-estado prevê certa autonomia administrativa. Quando a gente pega as cidades-estados egípcias, a mesma coisa. Algumas têm uma maior participação dos sacerdotes, outras menos. Algumas o faraó vai ter que tem uma participação maior nas decisões, outra, o poder do faraó é questionado, porque as cidades-estados têm certa autonomia administrativa. Nós não temos ainda a ideia de nação. Não tem a ideia de nação. Nós estamos construindo ainda uma ideia de povo. Tá? Então, as civilizações são formadas por povos que tentam encontrar alguma identidade cultural como a língua, como a maneira de se comunicar, como a etnia a que eles são oriundos, tá? Então, os sumérios estão no início dessa organização, então, e as cidades vão ter essa autonomia, vão ser como se fossem famílias. Lembra que os hebreus têm as 12 tribos? É a mesma coisa. As 12 tribos de Israel são os primeiros 12 agrupamentos que se tinha uma ideia de uma ancestralidade comum, né? Abraão, Isaac, Jacó, pai das 12 tribos, e óbvio, essas tribos vão entrar em decadência, vão ser dominadas pelos egípcios, vai ter toda aquela coisa ali. Mas o fato é, uma noção de povo, tá? A vida dos sumérios era organizada em grandes cidades, e as primeiras, então, as grandes cidades sumérias são Ur, Eridu, Kish, Nippur, Lagash e Uruk, tá? Uruk. Essa é das duas primeiras, Ur e Uruk. E aí eu volto aqui, ó, no mapa, a gente consegue ver neste daqui essas cidades, ó.
Ur, Eridu, Uruk, Nippur, Lagash aqui, que é Lagash, tá? Então, a civilização suméria vai se desenvolver, então, né, na foz, né, do Tigre e do Eufrates e vai avançar. Você já começa a perceber aqui, ó, a Babilônia não é, obviamente, não foi criada pelos sumérios, tá? Ela é bem posterior. Nós estamos falando aqui no delta dos rios, nós estamos falando em 3000 antes de Cristo. Esse mapa aqui já é de 1200, então com outros desenvolvimentos aqui, né? A gente consegue ver, cadê? Assur, né? Na capital assíria, nós conseguimos ver, cadê? Eu quero achar Nínive. Eu não vou achar nesse mapa aqui. Ah, não. Tá, mas enfim, em torno dessas cidades aqui. Tais cidades se organizavam inicialmente em torno dos templos e das burocracias sacerdotais, né, o poder do patesi. Os territórios ao redor das cidades eram irrigados por sistemas que funcionavam de acordo com os rios próximos, tá? Aí o Tigre e o Eufrates. Depois dos sumérios vieram os acádios ou acadianos. Você já deve ter ouvido falar em muitos filmes nessa história de acadiano, né? Aquela coisa ali, né, que eram então os primeiros, né, que sob o reinado de Sarragão vão ali tá na região próxima da Babilônia, né? Mas então os acadianos se instalam e fundam Akkad. Por isso, acadianos, ou os habitantes da cidade de Akkad, né? Próximo à Babilônia, ao norte das cidades-estados sumerianas, né? Então a gente está indo para o norte. Sob o reinado de Sargão I, ocorreu o domínio das cidades sumerianas e a formação do primeiro império, efetivamente, na Mesopotâmia. Porque vocês percebem, eu não falei de um rei sumério. Por quê? Porque não tinha ainda a criação, a ideia, uma identidade de um único líder. Tá? Então, essa centralização em torno de um chefe de Estado se dá pela primeira vez na história da humanidade, que a gente tem notícia, né? Com os acadianos, tá? E aí, obviamente, com o rei Sargão I. Posteriormente, seriam derrotados, né, pelos amorritas, né, que são os antigos babilônios, ou, né, os primeiros babilônios, que fundaram então um novo império na região, cuja capital seria Babilon, tá? Os acadianos absorveram vários costumes e conhecimentos pertencentes aos sumérios, e a gente vai ter sempre essa onda, né? Os sumérios passam tradição para os acadianos para os amorritas para os assírios passam para os caldeus, né? E a gente tem basicamente essa ordem, tá? Gente, não se preocupem, está sendo gravado, né? Isso vai estar tudo, tá no nosso material lá escrito no capítulo. Algumas coisas, né? Porque o Cáceres também não dá conta de tudo isso, e outras eu peguei de outros livros, então é importante vocês depois, para revisarem, estudarem junto aqui com a aula novamente, vai estar lá no AVA, tá? Então, mas tem basicamente essa ordem na Mesopotâmia, tá? A gente está falando então de sumérios, acádios, né, amorritas, assírios, caldeus, né? Essa ordem é importante vocês saberem, tá? Então vamos de novo: sumérios, acádios, amorritas, assírios, caldeus. De novo: sumérios, acádios, amorritas, assírios, caldeus. Mas, professor, e os elamitas e os hititas, aonde que estão nessa história toda aí? Vão estar, obviamente, ali mais próximos, né, dos pós-amorritas, né? E aí, então, a gente tem outros povos que a gente não está comentando, né? Mas vai estar mais ou menos ali convivendo junto, ora dominando, ora sendo dominados por assírios ou caldeus, tá? Amorritas. Os amorritas, ou antigo babilônio, são povos semitas vindos do deserto sírio-árabe
e haviam se estabelecido na cidade de Babilônia, que com o tempo converteu-se em importante centro comercial. Gente, na boa, é a principal cidade e é a sede do grande império, dos grandes impérios mesopotâmicos, tá? Devido à sua localização privilegiada. A antiga Babilônia está situada a aproximadamente 75 quilômetros da moderna Bagdá, tá? Bagdá, capital do Iraque. A gente está falando, então, né, de um povo que vai dar origem, né, ao que é hoje o Estado iraquiano, né? Uhum. Os grandes centros históricos ali da Babilônia são assentados, né, com a sede em Bagdá, tá? As disputas entre a Babilônia e as demais cidades-estados mesopotâmicas, além de outras invasões, resultaram numa luta ininterrupta até o início do século 18, né, 1800 a.C., quando Hammurabi, sexto rei da dinastia, realizou a completa unificação, fundando o primeiro império. Professor, mas você não disse ali do Sargão? Sargão é a primeira unidade em torno de um rei. Os amorritas também tiveram várias unidades, tiveram vários reis. E aí a importância de Hammurabi para formar ou constituir o primeiro império babilônico, tá? Como que Hammurabi consegue fazer isso, tá? Hammurabi consegue fazer isso criando um código de leis, tá? Que é o Código de Hammurabi. É a primeira legislação conhecida pelo homem, tá? Foi durante o governo de Hammurabi que ocorreu o maior desenvolvimento da agricultura de regadio, realizada mediante o emprego e a construção de grandes canais de irrigação controlados pelo Estado, tá? Essa organização de Hammurabi vai ser copiada por todos os posteriores, tá? Tanto por assírios, por hititas, por elamitas, por caldeus, tá? Então, os povos posteriores vão continuar utilizando a agricultura de regadio. Gente, por que é importante falar no governo de Hammurabi da agricultura de regadio, da formação dos canais? Porque a gente tem definitivamente o fim do nomadismo entre esses povos, tá? Então, eles eram povos seminômades, vamos lembrar, os próprios amorritas eram seminômades, os sumérios mais ainda, né? Mas a gente tem uma progressão aqui. Com os sumérios, as primeiras cidades, com os acadianos, a gente tem a formação de um império, mesmo com um líder que é teocrático, controlador de tudo, e com os amorritas a gente tem a formação mesmo de uma estrutura civilizacional que previa, obviamente, um Estado que organizava a vida das pessoas com os canais de irrigação. Essa técnica do uso dos canais de irrigação é porque não se podia esperar a vida toda se plantar utilizando o humus das cheias dos rios. Quando eu espero a cheia do rio, ou seja, essa sazonalidade, ela me coloca diante do seminomadismo. Quando eu já pego a água e trago a água, crio um sistema de irrigação, eu já posso ter uma casa, porque a água está chegando. Vai ter água de plantio e plantio o ano todo. Então não tem por que eu sair do lugar. Percebem? Então a construção desses canais exigia multidões de trabalhadores, lembra o modo de produção asiático, e grande quantidade de materiais, que deveriam ficar sob o controle e fiscalização de um governo centralizado, né? Um governo divino, tá? E aí, queridos, a importância desse sistema de irrigadio é tão fundamental que os outros povos também vão se utilizar dele, né? O Império Egípcio só consegue ser unificado a partir da criação do sistema de irrigação, tá? Isso contribuiu para o surgimento de uma monarquia cada vez mais poderosa, porque
né, a gente vai perdendo aquela função do patriarca, a função dos primeiros pais, do ancestral comum, né? Quanto mais a gente vai antecedendo ao processo civilizacional, tem aquela coisa, né, do o pai, né, que controla o patesi, né, o pai, né, que controla as coisas, tá? E aí então a gente vai dar origem a imperadores, né? Então não são mais os líderes, os chefes genos, né? São de fato, né, imperadores, tá? Isso contribui para uma monarquia cada vez mais poderosa e autoritária, de caráter teocrático. Já explicamos como é que esse poder funciona, isto é, com o poder político ligado ao religioso. Hammurabi foi o responsável pela, né, elaboração de um dos mais antigos códigos de leis da história, que é o Código de Hammurabi, que também é conhecido como o dente por dente, olho por olho. Tá? O que dizia, antes da gente entrar nos assírios, o que dizia o Código de Hammurabi? Que se você é um construtor e você constrói uma casa e essa casa cai em cima da família, né? Você é o pedreiro, construiu a casa, ele foi contratado para construir uma casa. E essa casa cai, você, então, que a sua casa caiu, tem direito de ir lá na casa do construtor e derrubar a casa dele. Se você roubou, né, você teria sua mão decepada, tá? Então era essa ideia mesmo de olho por olho, dente por dente. Se você sofreu alguma coisa, você ia pagar com a mesma moeda. Nossa, Jameson, como esses povos mesopotâmicos são atrasados. Todas essas civilizações, elas se pautavam por sistemas jurídicos muito próximos do Código de Hammurabi. O hebreu antigo, no sistema patriarcal, que eu ia fazer um contrato, eu aqui vou fazer um contrato com o William, né? Vamos fazer um acordo. Nós pegávamos, então, um cordeiro, um carneiro, partíamos o carneiro em duas partes, o William pegava o pedaço dele do carneiro, esfregava o seu corpo no sangue do carneiro, eu pegava o pedaço do carneiro e passava o meu corpo no outro pedaço do carneiro, e nós então fazíamos o quê? Um jantar para comer em família essa carne do carneiro. Significava o quê? A ideia de contrato, tá? Que é muito próxima do olho por olho, dente por dente. Porque se o William, então, não cumprir a parte do contrato, eu posso fazer com o William o que nós dois fizemos com o carneiro, ou seja, cortar o William no meio, né? E aí as promessas, elas todas estavam ligadas a isso. Você pode arrancar o meu coração, você pode me cortar ao meio, você pode arrancar a minha língua, você pode me enterrar vivo, né, para que eu na areia do deserto, para que eu seja esquecido, inclusive. Quer dizer, eram coisas todas assim, Jameson, mas coisas mais brutais. São todas desencadeadas pelo processo de entendimento jurídico do Código de Hammurabi, e que vai fazer parte do processo civilizacional durante todo esse período da Antiguidade Oriental e da Antiguidade Clássica. A gente não tinha isso. Até o período feudal, a gente está falando aí do século X, depois de Cristo, a gente não tinha uma polícia organizada. Você podia sair de casa, vamos pegar o período feudal. Né? Não paguei a banalidade para o senhor feudal. Né? Eu poderia ser morto. Então, essa história que nós criamos de uma cadeia para pagar a pena com a privação de liberdade é uma coisa super moderna. Porque a pena de morte é uma coisa que sempre existiu no desarrolo das civilizações antigas, tá? E o Código de Hammurabi tinha essa previsão. Só que os amorritas não eram tão cruéis quanto os assírios. Os assírios são provavelmente a civilização mais cruel que existiu no Oriente Próximo. Inclusive, na Bíblia assíria se dizia que o mundo tinha surgido de um rio de sangue. E eles acreditavam que o sangue, então, era vital para a existência e a manutenção da ordem. Tanto que quando os assírios invadiam uma determinada cidade, né, os prisioneiros, eles matavam os prisioneiros por empalamento, tá?
Quem não conhece empalamento, gente, é o espetinho de gente. Você pega um poste, né? Atravessa o corpo da pessoa a partir do meio das pernas. Então, você sabe o que está no meio das pernas, né, gente? A partir dali, entrando, então, o espetinho e deixava lá a pessoa pendurada lá, atravessada pelo poste, né? Ou assim no meio, né? Para que os assírios mostrassem o quanto eles eram sanguinários e então os outros povos temiam os assírios, tá? William, era necessidade de se fazer ser crido, pois não se tem crédito, ou nessa época não havia negócios do pelo de barba? Ainda não. Esse negócio de amarrar o pelo da barba, de fazer uma coisa mais tranquilinha, de ter a palavra, ter o nome, ô William, não é nesse período não, meu amigo. Nesse período aqui não tem pelo de barba não, tá? Pelo de barba, gente, é uma expressão antiga para dizer sobre o contrato entre dois homens, tá? Primeiro que mulher não tem barba, então só quem tinha palavra, né, quem tinha nome era o homem. Então são sociedades patriarcais, tá? Mas aqui ainda a gente está falando de contratos baseados no negócio, de um acreditar, inclusive, que era com o sangue, tá? Então a gente não evoluiu. Daqui a pouco, né, vai ter a pele, né? Vai ser também parte de contratos, né? Você pode me tirar um couro, uma fita de couro, né? Então tinha os contratos de pele e o William lembra muito bem os contratos de barba, né? Mas aqui ainda são contratos de sangue, tá? Ou os contratos de vida, tá? Os assírios eram ferozes guerreiros e usavam sua grande força militar para expandir o seu império. Libertando-se dos sumérios, conquistaram grande parte do seu território, mas logo caíram em poder dos babilônios, um povo que morava ao sul da Mesopotâmia. Até que, então, os assírios conviveram, então, com os sumérios, tá, gente? Os assírios conviveram com os caldeus, os assírios conviveram com os amorritas, tá? Até que em 1240 empreenderam a conquista da Babilônia, né, ou seja, a conquista dos amorritas, e a partir daí começaram a alargar as fronteiras do seu império até atingirem o Egito no norte da África. Vocês vão perceber que existe um momento da história egípcia que eles vão ser dominados pelos assírios, mas isso é tema, a gente vai ver lá na próxima aula, tá? O Império Assírio começou o seu período de maior glória e prosperidade durante o reinado de Assurbanipal, tá? Até 630 a.C. Cobravam pesados impostos dos povos vencidos. Gente, eu coloco uma foto, aspas, foto, né? Do Assurbanipal e falo um pouquinho mais dele posteriormente também, hoje ainda, tá? Mas cobravam pesados impostos dos povos vencidos, o que os levava a revoltarem-se continuamente, né, contra os assírios, porque era um processo, eles quase impuseram o sistema de escravidão. Ainda estamos falando de modo de produção asiático, tá? Mas os assírios seriam um povo mesopotâmico que estaria mais próximo da instituição de um modo de produção escravista. Ainda no reinado de Assurbanipal, já os babilônios se libertaram e capturaram Nínive, que era a grande capital, tá? A capital da biblioteca, a grande biblioteca mesopotâmica estava em Nínive. Com a morte de Assurbanipal, houve a decadência do Império Assírio, que se assentou em 610 a.C., a última de suas cidades caiu em poder de invasores. Aí já eram os hititas. Tá? Aqui expressões, né, artísticas dos assírios. Né, nós estamos falando, gente, do período cosmológico de Áries, né? Então, né, Áries aqui, né, sempre tinha a trombeta, né, do carneiro, né? Áries, touro, né, peixes, aquário, né, são esquemas cosmológicos, tá?
Tanto que, gente, tem uma passagem muito interessante. Eu tento fazer aqui uma história comparada aqui, uma passagem muito interessante da história hebraica, que é quando Moisés desce do monte, né, e aí institui o decálogo, né, os 10 mandamentos, e quando ele volta, o povo hebraico estava adorando um bezerro de ouro, entendeu? O bezerro de ouro, né, ou o touro ali, era expressão da religiosidade mesopotâmica. Por isso que Moisés se enfurece. Agora, então, vocês vão adorar então esse bezerro? Quer dizer, vocês estão então indo, então, vocês estão virando mesopotâmicos, né? E aí ele declara um código diferente do código de Hammurabi, né? Diferente do código mesopotâmico, que era então os 10 mandamentos da lei de Deus, que é o decálogo, que é as leis de Moisés. Tá? Vamos lá, aqui nós temos uma casa aqui, né? A Síria, aqui o processo de irrigação, né? Os canais de irrigação, aqui um zigurate, que é um templo. Ele tem esse formato mais quadradinho, né? Um zigurate. E aqui a escrita cuneiforme, tá? Eram em tábuas. Ah, professor, isso é desenho. Não gosto de desenho. Eu quero ver foto, tá? Então vamos ver foto. Aqui um sistema de um jogo, colar de contas, tá? O arado, um pote, a forma da escrita, que a gente já consegue até identificar o alfabeto, né, cuneiforme, tá? Vamos lá, continuando. Área fértil entre os rios Tigre e Eufrates tornou-se o local da primeira civilização do mundo, a gente já sabe. Crescente fértil adequado para a agricultura, a gente já sabe. A agricultura na Mesopotâmia apresentou desafios. Gente, agora eu faço uma revisão, eu quero mostrar alguns elementos para compor esse quadro na cabeça de vocês, tá? Se os níveis de água forem muito altos, as colheitas eram levadas embora. Se os níveis de água fossem muito baixos, as colheitas morriam. Por isso se criou, né, o sistema de irrigação, né? As pessoas desenvolveram, então, métodos para controlar essas águas, bacias, canais, diques, que são um sistema de regadio, e a organização era por atribuição de tarefas, alocação de recursos, tá? Suméria, Babilônia, Amorrita, e depois dos caldeus, Assur e Nínive, né? Que são as sírias, e os hititas vão estar para o norte. Né? Vou voltar aqui, deixa eu ver se eu falei tudo dos sumérios. As cidades sumérias, grandes cidades desenvolvidas em 4000 a.C., coloquei estruturas feitas de tijolo de barro, que era o zigurate, templo em forma de pirâmide. Uma enorme muralha circundava cada cidade e suas terras formavam uma cidade-estado. Expliquei tudo. Religião e governo sumério moldou a vida das cidades-estados. Eles eram politeístas, tá? Adoravam muitos deuses. Vou apresentar aqui os 4 principais deuses, né, da religião suméria. Os sacerdotes tinham status elevado e foram os primeiros governantes, os patesis. Chefes de guerra começaram a governar como reis, Sargão I e o Primeiro Império, depois Hammurabi e assim sucessivamente. Dinastia, série de governantes de uma mesma família. Já coloquei. Aqui, a antiga Mesopotâmia com o Império de Sargon, tá? É o roxinho aqui, tá perfeito. São os sumérios. Pós-sumérica, né? Que a gente tá falando, Sargon já é acadiano, tá? Escrita cuneiforme, que é a escrita suméria, contas e registros comerciais, né? Tem um direito difuso, gramática, literatura, matemática e ciência, sistema baseado no número 60, geometria, é a mesma coisa que a contagem francesa, né? Que é baseada no 20, aqui nos sumérios é baseado no 60. Geometria, né? Vocês devem estar assim, eu acho que eu estou passando rápido demais, né? Vai gerar confusão, né? Por que que É porque eu estou fazendo quase uma revisão, né? Mas por que que os franceses usam o 20 como unidade? Né? Por exemplo,
O número 80, não existe o número 80 em francês. O 80 é 4 vezes o 20. Entendeu? Então, em francês, 80 é 80, 4 vezes o 20, né? 99 é 99, 4 vezes o 20 mais 10 mais 9. Entendeu? Então, os sumérios faziam a mesma estruturação matemática a partir do número 60, tá? Nós hoje temos um sistema de unidades, né, ocidental, que é um sistema árabe, tá? Que aí tem essa questão dos 10. Nós somos um sistema decimal, tá? 0, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8, 10, né? 80 é 8, 10. 90 é 9 vezes o 10, tá? Mas cada sistema civilizacional construiu uma tipologia matemática. William. Professor, para nós, com certeza, é mais fácil para nós fazermos, aprendermos. Quê? Microfone tá certo. Tô com um problema aqui nos alto-falantes. Já vou voltar, vou conseguir te ouvir. Ah, tá. O restante está me ouvindo ou é só o professor que não está me ouvindo? Agora eu já te ouço também, William. Tá. A minha pergunta, por exemplo, para nós eu tenho certeza que seria mais fácil aprendermos no caso, em base 10, porque nós vivemos num local onde todos aprendem em base 10, consequentemente as coisas são feitas em base 10. Mesmo se nós não soubermos, a gente acaba encontrando uma coisa e outra que está tudo em base 10. Vamos supor uma situação hipotética onde alguém esteja análogo, fora de um local, de uma cultura, no caso, onde ele não tenha contato com nenhum desses tipos de formas de contar, vou chamar dessa forma. Você acha que é mais fácil ele aprender de que maneira? Essa pessoa que não sabe, ela não teve contato com nenhuma das maneiras. Você acha que é possível, é mais fácil para ela de alguma forma? Ela vai aprender aquilo que foi ensinado, William. Aí já não é nem mais história, né? É psicologia, né? Se a pessoa for ensinada na base 60, ou na base 10, ou na base 12, né? Porque a gente tem a base 12 também, né? Ou binário. E vai aprender segundo a estruturação que vai ser feita matemática na cabeça dele. Entendeu? Pode ser binário, pode ser quaternário, pode ser decimal, pode ser base 12 ou pode ser da base 60 suméria. Tá? Então vamos continuar, queridos. Professor. Opa, fala, André. Ali está escrito que parte da cultura suméria fazia parte da cultura suméria o direito. Porém, o primeiro sistema de legislação foi o Hammurabi. Escrito. Sim. O Código de Hammurabi é o primeiro sistema escrito jurídico. O sumério ainda estava disperso. Você estranhou, né? Afinal de contas, os sumérios não são anteriores a Hammurabi, por que então tem um código de direito? Tem um código de direito difuso. Difuso significa que estava na tradição, né, das cidades e estados sumerianas. Uruk, Lagash. Perfeito? Entendi. Ô, professor, mas aí seria mais ou menos na mesma linha que o Código de Hammurabi? Sim, sim. Só não estava registrado. Sim, Miuri. O Código de Hammurabi é tão somente o escrever aquilo que já era consuetudinário, tá? Vamos lá, essa palavra é importante para isso aqui. Dá bem que vocês fizeram essas perguntas. Consuetudinário, que é o quê? Tradição. É um consenso pautado pela tradição do povo, né? Aos poucos, o que vai se escrever é o que é consuetudinário. Vai se escrever aquilo que está em consenso na civilização, na cidade-estado e tudo mais. Entendeu? Então, vão ter, obviamente, alterações, porque eles vão reescrevendo
os códigos, tá? Mas se usa mesmo aquilo que é usual, costumeiro, habitual, né? Que é o que é consuetudinário. O lance é, Hammurabi conseguiu pegar aquilo que é consuetudinário e colocar num código, tá? Mas vamos lembrar, gente, cada nível de situação, de civilizacional, nós vamos ter códigos consuetudinários. Quer um código consuetudinário contemporâneo? O Código Civil Napoleônico. Napoleão é o primeiro a criar um Código Civil. Mas o que é direito civil? Não é o direito penal. Direito civil é o direito da vida humana, né? Direito de nascer, que é o direito, então, de personalidade, ter um nome, ter direito da sua vida, direito às coisas, estabelecer contratos, possuir posses, formar uma família, o direito de família é um direito civil, e morrer e passar o que você construiu como herança. Então, o direito civil, ele abarca o nascer, que é o direito de personalidade, e ao morrer, que é a herança. Tá? Então, esse Código Civil é uma construção napoleônica. Nós vivemos até hoje, modificamos, com junções francesas, incursões alemãs, né? Nós, aqui, com uma força de influência do Código Italiano muito grande. Fala, Pedro. Ô, professor, você falou que o primeiro Código Civil foi estabelecido por Napoleão. Perfeito. Uhum. Mas e o cilindro de Ciro, a Magna Carta, a Bill of Rights? Porque, assim, antes da Revolução Francesa, você vai ter as revoluções inglesas, no século XIII, a Magna Carta, enfim. Como é que é isso? Não são códigos civis. São códigos, né, que vão estar passando por uma ideia de direito constitucional. Certo. Mas pode fazer uma distinção? Como é que funciona isso? Tem a ver com o direito constitucional, ele fala sobre as leis fundamentais, né? Então, o surgimento do Estado, a organização do Estado, como se vai ter sufrágio, como que é o sistema de organização política, né? Os direitos fundamentais, educação, saúde, como é que isso vai ser gerido, uma prévia do direito tributário, como vão ser cobrados os impostos. Não está falando ali sobre se você é papai e se você vai ter o direito à guarda do filho, ou se vai ter divórcio ou não vai ter divórcio. O direito civil, ele é muito mais evoluído, no caso, evoluído não, né, mas digamos, contemporâneo que um tipo de organização constitucional. Né? Sobre as bases constitucionais se estrutura, né, os códigos. Tá, entendi. Entendeu? Vamos lá? Podemos seguir, então? Gente, vamos lá, André. Existem diferentes construções no direito moderno do entendimento da lei. Né? Os códigos, eles são uma parte que vai estar originada a partir das constituições. Então, gente, é óbvio que vai ter regulação da vida civil dentro do Código de Hammurabi. Eu estou falando, de certa forma, no Código de Hammurabi, já de uma organização civil. Só que não é um Código Civil. Entendeu? Né? Por exemplo, se eu falo ali que eu posso cortar a mão de um ladrão, eu estou falando de um Código Penal. Se eu estou falando como se um arquiteto constrói uma casa e a casa derruba, então falando de um contrato, a gente está falando de um Código Civil. Mas não é um Código Civil. É um código generalista que foi tornado escrito a partir das tradições. Então é um código consuetudinário. Vamos lá. Então são os sumérios os primeiros a utilizar a roda, a invenção do arado, porque obviamente nós estamos falando de agricultura, uma cirurgia médica básica, criam arcos, rampas, colunas nas artes. É claro que não tem aquela evolução, né, das colunas gregas, né, se é dórica, não tem isso, mas arcos, rampas e colunas vão existir, né, inclusive os templos vão ser feitos assim,
escultura, né, e os selos de cilindro, né, que inclusive o próprio André comentou, tá? Vou apresentar um, inclusive, né? Apresentar um não, apresentei já um. Mas enfim, vocês viram ali em expresso, né, na foto anterior. Cadê? Vou voltar um pouquinho. Cadê um selo? Aqui. Perfeito? Que ali onde estavam, então, as leis abaixo, né? E, obviamente, mostrando a liderança e tal. Vão virar zigurates, isso vai crescer principalmente nos zigurates, tá? Comércio, existia um trade, né, entre madeira e metais, né? Então existia um comércio bastante rudimentar, uma hierarquia social e, obviamente, uma divisão sexual, né? Papéis masculinos e femininos distintos. Né, aqui mais algumas cidades, né, sumérias. Né, aqui a expressão, né, de sumérios, acadianos e elamitas, né, no mapa. Os elamitas, então, obviamente, mais a leste, né, e os sumérios mais ao norte. Aqui um zigurate. Tá vendo que eles são bem mais... Eles são quadradões, né? Eles não são igual às pirâmides. Aqui a religião, né, politeísta mesopotâmica, né? Os três principais deuses era Anu, né, que era o deus do céu, Enki ou Enkiá, né, que era o deus das águas, e Enlil, que era o deus do ar, né, que era o deus da atmosfera. Existiam expressões divinas femininas, né, no caso, a rainha do céu, Inaná, né, e o deus do sol, que era o Tu. Mas a triade maior, que ficou mais tempo, era Anu, Enkiá e Enlil. Tal? Né, neste período também vai se desenvolver, né, a contação suméria da saga de Gilgamesh, né, que é a lenda que conta a história do rei sumério Gilgamesh, né, que vai fundar a cidade de Uruk, que governou a região por volta do ano 2700 a.C. É uma epopeia bem no estilo homérico mesmo, heróico, né, os gregos também vão construir epopeias, né, os hebreus vão construir epopeias, os egípcios vão construir epopeias, né? E aqui então Gilgamesh, digamos que é o Ulisses mesopotâmico, né? Esta epopeia é conhecida graças à descoberta de uma placa de argila escrita em caracteres cuneiformes em ruínas da região mesopotâmica, sendo traduzida por volta de 1890 depois de Cristo, ou seja, no final do século XIX, né? E aqui então a placa da epopeia do Gilgamesh. Aqui, placas de escrita cuneiforme. Pode falar, William. Professor, quando a gente tem uma placa de escrita cuneiforme, e a gente, na verdade, qualquer escrita, uma escrita desconhecida, e que a gente não conhece ela, como é que é o processo para se traduzir essa escrita, baseando-se no fato de que eu não sei como cada caractere daquele vai ser passado para a minha língua? Porque eu não consigo abstrair como é que esses caracteres foram passados para os nossos caracteres, porque eles não tinham como base os nossos caracteres. Com placas bilíngues, né? Por exemplo, a pedra de Roseta, no período das escavações francesas no Egito, né? No caso, das incursões, de novo, né? Apareceu Napoleão aqui, né? Mas das invasões napoleônicas no Egito, né? O que acontece? Foram encontradas placas bilíngues. Então, existem placas que vão sendo traduzidas de uma língua para outra, de uma para outra, até chegar nos nossos caracteres. Tá? Então, tinha uma expressão. E aí, similaridade, encontrando a história. Nós conseguimos fazer essa história por intermédio da expressão arqueológica.
Então, os impérios mesopotâmicos. Cada invasor conquistador adaptou aspectos da cultura suméria. Assim, a civilização suméria continuou a influenciar a vida na Mesopotâmica. A gente falou um pouco do Império de Sargão, né? Por volta de 2330 a.C., criou o primeiro exército permanente. A Suméria conquistada em norte da Mesopotâmia. O primeiro império mundial estabelecido foi o Secadiano. Durou cerca de 100 anos. A cultura suméria se espalhou muito além dos vales do Tigre e do Eufrates. E até então o Império Babilônico, que é o Império Amorrita. Hammurabi tornou-se rei em 1792 a.C., unindo toda, está escrito errado ali, né? Unindo toda a Mesopotâmia, governante e administrador hábeis, não só o Hammurabi, mas os amorritas. O código tinha 282 leis cobrindo tudo, desde comércio a assassinato, escrito para que todos possam ver a Babilônia, todos pudessem ver, né? Então era colocado, né, nas praças, e se tornou a maior cidade da Mesopotâmia. Aqui, beleza. Mais alguns mapas, acho que coloquei mapa demais. Aqui a expressão do patesi em cima de uma coluna de selo. Né, sumérios, acadianos e babilônios, acho que já falei também já demais, já estou me repetindo demais, né? Sumérios, primeira civilização, criou a escrita cuneiforme, inventou a roda e o arado, né? Escreveu a epopeia de Gilgamesh e construiu as primeiras cidades e zigurates. Os acadianos estabeleceram o primeiro império organizado por Sargão, né, então um império com um líder, e os babilônios, né, desenvolveram, né, no caso aqui os amorritas, o primeiro código escrito. Tá? Hititas, com o declínio do Império Amorrita, né, com o declínio do Império Babilônico, tribos nômades se mudaram para a região, atraídas pelas riquezas dos indo-europeus. Nas estepes, né, com pastagens áridas, vieram das estepes, pastagens áridas do norte do Mar Negro. Os hititas são o povo originário turco, tá? O poder militar hitita, né, sendo uma tribo indo-europeia da ordem guerreira, construiu um forte império na Ásia Menor, Turquia, e aí foi descendo para o sul até chegar ali na região da Babilônia. Carruagem de guerra puxada por cavalos e novas técnicas, né? A cultura hitita se misturou com as outras culturas ao redor, primeiro a fazer objetos de ferro, e por regra atingiu o pico em 1300 a.C., né? Então os hititas, né, superam as expectativas neolíticas, né? Aqui a Turquia, né? Então o Mar Negro, e então a gente subiu um pouquinho para descer. Tá? Se a gente pudesse comparar aqui, ó, o reino hitita, então, é o azul, o reino assírio, o verdinho, e o egípcio aqui, o amarelo. Aqui uma carruagem hitita, né? A gente vai desenvolver a carruagem hitita, ela vai virar as bigas, né? Assírios e caldeus para acabar, né? Acho que eu já falei bastante também dos assírios, só não falei um pouco dos reis assírios, né? Após a queda do Império Hitita, outro povo lutaram pelo domínio da Ásia, ficaram isso, os hititas dominaram certo tempo os assírios dominaram os hititas. Os assírios se tornaram o poder supremo na região, mais tarde os caldeus formaram seu próprio império. Os assírios, então, são os neo-habitantes do norte da Mesopotâmia, plantavam cevada, eram gado. Praticamente, a gente está falando de uma cultura pouco comercial e muito agrária e pecuária. Né? Adotam a cultura suméria, né? Um novo império, então, em 900 a.C., Mesopotâmia, Ásia Menor, inclusive o Egito, a capital era Nínive, né? Inclusive vai ser construída a grande biblioteca de Nínive, máquinas de guerra, sociedade de guerreiros ferozes, carros de guerra, soldados de infantaria, tinham cavalaria, mestre de guerra de cerco, colocaram o terror
A Bíblia deles compreendia como se a terra fosse banhada de sangue. Né, existiam regras assírias muito fortes, né, um sistema que tinha que ser eficiente, eram controlados por líderes locais, sistema de estradas, brutal com a oposição, conquistas culturais, a biblioteca, e essa biblioteca de Nínive foi encontrada 22 mil tabletes de escrita cuneiforme. Tá? Aqui o Império Assírio, né, em 824 a.C., é o verde mais escuro, e eles chegaram, então, a expandir, dominando, inclusive, o Egito. E a gente tem, então, o Império Assírio, né, em 671. Tá? Gente, todo mundo praticamente vai dominar todo mundo. Tá? Todo mundo vai dominar todo mundo nesse período. Quando vier os persas vão dominar o mundo inteiro. Depois, os gregos vão expandir o seu império. Depois, sabe, tem uma sucessão de impérios dominantes. William. Ô, professor, o senhor citou exemplos da Bíblia e ao mesmo tempo, quando o senhor falou da Síria, dos caldeus e tal, e dos persas, eu me lembrei que tem uma parte falando dos medo-persas. Só que aí eu não lembro que desses povos, algum deles são os povos medo-persas? Quem são os medo-persas? Por que eles eram chamados desse jeito? Uhum. Os medo-persas são os elamitas, tá? Mas não são apenas os elamitas. Vamos pensar aqui, gente, que nós estamos falando de povos que se estruturavam a partir de famílias e iam se expandindo, tá? Então, os medo-persas aí são principalmente os elamitas aqui quando a gente compreende a Mesopotâmia. Ok? Aqui a gente tem a entrada de Nínive, né? O portão de Nínive, que é muito bacana, eu tenho uma vontade de ir aí conhecer. Os notáveis reis assírios, depois do Sargão I, que era, obviamente, era um acadiano, né? Então tem o Sargão II, que é um assírio, Senaqueribe, ambos envolvidos na conquista de Israel, né? São tão comentados, né, como reis opressores no período da civilização hebraica, né? Assurbanipal, que já tinha colocado, né, mandou construir a biblioteca de Nínive, último dos reis neo-assírios, e deu lugar para os neo-babilônicos, né, que são os caldeus. Né? Então aqui o Sargão II, Senaqueribe, pode se escrever com, em vez de Q, CH também, tá, gente? E Assurbanipal. Aqui a direita, extrema direita, aqui o último, é a biblioteca de Nínive. Tá? Os caldeus, por fim, os neobabilônicos, quando a Síria começa então a declinar, os caldeus avançaram. A Babilônia, capital do novo império, então por isso que são chamados de novos babilônicos, e o principal dos reis caldeus foi Nabucodonosor II. Guerreiro e construtor dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a cultura caldeia, né, admira também, ou seja, absorve a cultura suméria, o antigo calendário sumério é desenvolvido e vão promover avanços, né, na astronomia. Mas vamos pegar que todos eles passam a ser considerados herdeiros sumérios, tá? Aqui, ó, para você conseguir ver bem, né? Aqui a gente tem os medo-persas, é essa região aqui amarelinha, tá? O William. E aí a gente tem, então, a formação da Armênia, da Capadócia, vai fazer divisa com a Mesopotâmia, e aqui os elamitas vão dominar toda essa parte aqui sul e fronteira aqui com que é a Síria, tá? Tudo isso aqui é medo-persa, tá? E aí que vão, então, vão ser vão se estruturar enquanto povos persas de fato, tá? Egípcios, caldeus, então tá perfeito.
Nabucodonosor, então, é comentado, inclusive, bastante histórias, é um grande conquistador, né? A gente tem um capítulo de Daniel quase todo falando de uma tentativa, né, dos hebreus, de tentativa, né, de fuga, né, do império, dos domínios do império de Nabucodonosor. Né? Existe um sonho, que é o grande sonho de Daniel, que é o gigante de pés de barro, né? Que é o Pied d'Argile, que é a ideia de que Nabucodonosor seria os pés do Império Mesopotâmico, que iria derrubar todo o Império Mesopotâmico. E a profecia de Daniel dá certo, né? De certa forma, assim, era bem previsionado, né? Tanto que Nabucodonosor não respeitava as culturas dos povos dominados, e então, após o seu governo, nós temos a decadência, né, do Império Babilônico. Aqui uma figuração, né, dos jardins suspensos da Babilônia, e ao fundo a construção da Torre de Babel. Para a gente comparar aqui as sucessões, né, a gente tem o Império Hitita, mais na Ásia Menor, ali na Turquia, o Império Assírio, que é o que se expande de maneira mais afrontosa, digamos assim, e aí, por fim, os caldeus, né, já não dominam mais a península do Sinai, nem o Egito, né, perdem essa região, e a gente tem, gente, ali, ó, o que chama de crescente fértil, nós temos ali no fundo dos 3 mapas, nós temos o antigo Império Sumério, tá? Então, esse crescente fértil aqui é o antigo Sumério, né? E, obviamente, na bacia ali do Chipre, nós vamos ter aonde vai se desenvolver o Império Fenício e logo abaixo, um pouco a norte da Península do Sinai, aonde vai se desenvolver o Império Hebreu. Império Hebreu não, né? A civilização hebraica. Tá? E aí nós terminamos. Depois a gente começa, então, a gente vai partir, então. Vou gravar aulas para vocês dos egípcios, eu vou gravar aula para vocês dos hebreus, dos persas, fenícios, hebreus, persas e egípcios, para tentar dar conta do tempo que a gente perdeu. E aí a aula síncrona nossa na semana que vem, né, vai ser já sobre os egípcios. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Professor, você vai disponibilizar depois dessa aula? Porque você passou muito rápido. Teve coisa que eu estava tentando escrever, não conseguia. E aí depois você puder disponibilizar. Beleza. É porque a reunião do Conselho Superior já começou às 9 horas, então eu fiquei meio desesperado, tá bom? Mas eu vou passar assim, eu vou colocar a aula inteirinha no AVA para vocês daqui a pouco, inclusive, tá bom? Enquanto eu vou aqui para a reunião do Conselho Superior, aí eu já faço o download da aula e coloco lá para vocês, tá bom? Só não podia desmarcar de novo, gente. Por isso que eu fiz questão de ter a aula hoje. Eu não ia me sentir à vontade desmarcando de novo, sendo que é porque a gente desmarcou da outra vez na sexta passada por conta do Conselho Superior. Só que marcaram outra reunião do Conselho Superior e, enfim, fiquei com vergonha de desmarcar, tá? Mas vocês precisavam já começar a ter essa aula reposta, tá? Então, beleza. Daqui a pouco essa aula tá no AVA. As outras civilizações orientais eu vou colocar lá de maneira assíncrona também para vocês acompanharem e a gente se vê semana que vem então, tá bom? Beijo gigante, até a próxima aula, tchau, tchau. Valeu, professor, boa semana. Até a próxima aula.